Se liga só, fiel, no que o Hugo Souza falou agora na entrevista após o jogo. Ele que já tá pensando na quarta-feira, hein? Se liga na frase que ele falou. Também tem um Garro aí falando sobre o clássico na quarta-feira. E também tem um Zinho fazendo uma análise aí muito boa, cara. O Zinho manda muito bem, apesar de ser um palmeirense barra flamenguista. O cara analisa muito bem, se liga só nas palavras dele. Deixa seu likezão, se inscreve no canal, tô mais enrolações, bora pro vídeo. Tem gente passando pela zona mista. O goleiro do Corinthians é o Hugo. Vamos ouvi-lo. Hugo, falar sobre esse placar, né, jogando em casa, se olhar só no recorte do Campeonato Brasileiro, são 4 jogos, o Corinthians ainda não consegue uma vitória. O que você pode falar dessa falta de resultado de vencer, né, no Campeonato Brasileiro, sabendo que uma sequência ruim, pontos corridos é sempre o campeonato mais difícil? Cara, é bem ruim a gente não vencer, principalmente num campeonato desse, que a gente precisa de pontos para que a gente possa buscar coisas maiores, buscar a parte de cima da tabela. E a gente queria muito, buscamos muito essa vitória. Primeiramente, eu tenho que parabenizar a equipe pelo jogo, né? Cara, o primeiro tempo a bola não queria entrar de jeito nenhum, o segundo tempo também não. E que bom que a gente conseguiu empatar o jogo ali. A equipe do Fortaleza foi uma equipe que jogou por uma bola. Infelizmente foram efetivos nessa bola que eles conseguiram, né? E eu como goleiro até me cobro, porque uma bola, eu tenho que estar ali para pegar essa bola, mas ele foi feliz em fazer a finalização ali, fazer o gol. Mas parabenizar a equipe novamente pela postura que teve dentro do campo, lutou até o final, mostrou vontade, mostrou garra, mostrou qualidade, porque a gente construiu bastante, a gente foi bem agressivo ao adversário e conseguimos o empate. Então, óbvio que a gente queria muito a vitória, mas vamos valorizar o que foi feito, porque dessa forma é bom que a gente ganhe, a gente quer muito vencer, mas a gente também não quer perder, então um ponto é importante, então vamos valorizar isso, para que a gente possa, dentro desse caminho que a gente conseguiu construir no jogo de hoje, a gente buscar as vitórias que a gente precisa. Ao vivo aqui no apito final com o Craque Neto, é claro que esse empate é importante, mas tem que falar da sequência, né? Essa semana é muito decisiva para o Corinthians, quarta-feira, disputando vaga das quartas de final com o Palmeiras. Você é um cara, já dá para dizer que experiente, né? Inclusive na final do Campeonato Paulista foi super decisivo contra esse grande rival. Como que é essa semana, essa preparação? É um jogo também mental. Eu queria que você falasse como que você está se preparando para isso, e todo o grupo, até porque o Dorival hoje entrou com um time reserva, então já dá a entender que está apostando todas as fichas no derby. Bom, a gente acredita muito que não tem, é óbvio que tem os 11 ali que o professor escolhe para começar jogando. A gente tem um elenco bem qualificado e hoje a gente pode fazer isso, né? A gente pode colocar jogadores diferentes, jogos diferentes, para que possa descansar outros. Porque quarta-feira a gente tem uma guerra pela frente, essa é a verdade, é a forma que a gente encara, é a forma que a gente olha. E a nossa preparação, toda ela, seja dentro do campo, fora dele, dentro de casa, dentro do clube, toda ela de uma forma diferente para um derby. E a gente sabe como encarar isso, né? E a gente foi feliz aqui na nossa casa, conseguimos uma vitória importante, o primeiro passo foi dado, mas ainda não acabou, ainda não tem nada vencido, a gente sabe da qualidade que tem do outro lado, mas a gente sabe jogar esse tipo de jogo e a gente vai fazer tudo para que a gente possa, se Deus quiser, sair de lá classificado, porque nosso foco total agora é esse, né? Virar a chave do brasileiro e mudar para esse jogo que até então, depois de todos os jogos, eu falo sempre que o jogo mais importante é o próximo, e esse mais importante ainda pelo peso que tem de ser um derby numa situação classificatória. Goleiro do Corinthians, Hugo Souza falando, zona mista pegando agora, muitos jogadores saindo, a gente fica na expectativa de mais convidados neste equipe F. Já o Cruzeiro, hein? Já o Garro tá chegando. Vamos ver o Garro. Você quer abrir aí? Tá ao vivo? Rodrigo Garro ao vivo aqui no apito final. Garro, tô aqui com o Craque Neto. Eu queria que você falasse um pouco, além do empate de hoje, da importância desse empate, né? Porque foi no finalzinho ali. Toda essa preparação pensando no derby, quarta-feira, jogo importante, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como que é essa semana para você? É sempre uma semana diferente, né, para o corintiano? Sim, é diferente. O derby é um jogo especial, a gente sabe disso. Mas aqui no Corinthians todos os jogos são especiais, cada vez que você coloca a camisa sabe o valor, a importância de cada jogo, como hoje. A gente já tem que tentar fazer melhor as coisas de que fizemos aqui, aún sabendo que a gente levou uma vantagem, mas como falei, agora toca descansar e trabalhar para o próximo jogo.
Garro, fazendo um recorte apenas do Campeonato Brasileiro, né? Olhar, são 4 jogos consecutivos ainda sem conseguir uma vitória. Então, falando apenas dessa competição, a gente sabe como é que é a situação de pontos corridos, né? A importância do Corinthians tentar vencer aí o próximo jogo, porque está na metade da tabela. Sim, sabíamos também. A gente não acabou o jogo feliz. Foi um jogo chato para nós. A gente estava desde o primeiro minuto procurando a vitória. Sabemos da situação. A gente sabia que ganhando se colocava em 2 ou 3 posições melhor. Mas acontece. A gente tem que continuar trabalhando para que não passe mais, para tratar daqui em casa fazer a diferença. Como falei, o grupo está bem, está forte. A posição não é a que a gente quer estar, mas continuamos trabalhando para ficar lá em cima. Ouvimos Garro, jogador importantíssimo do Corinthians. Hoje o trio começou no banco, né? Garro, Yuri e Memphis. Eugênio, o Garro, né? A importância dele, ficou afastado. É um ano difícil, né? Porque ele teve um problema fora do campo no começo do ano, um acidente grave. E com falha dele, que obviamente tira ali toda a cabeça do jogador. E a lesão. Como é que você está vendo essa volta do Garro? Como é que foi o papel dele no jogo contra o Palmeiras e hoje, quando entrou? É aquele Garro ou ainda está longe de ser aquele Garro? Não é o Garro do ano passado. Não foi só esse problema que você citou, né? Do acidente lá que gerou a morte, né, de um motociclista, mas também o problema físico que o afastou dos campos por 3 meses? Que ele ficou desde a final do Campeonato Paulista sem jogar. E ele volta ainda tentando encaixar. Não é só o Garro, né? Falávamos agora há pouco do próprio Yuri, que voltou também recentemente de lesão e está procurando o seu ritmo ideal. Então, o que funcionou muito bem na reta final de 2024 foi o trio. O encaixe do trio. É claro que eles hoje ainda, como a gente já falou, fazem muita diferença favoravelmente ao Corinthians em relação àqueles que são seus reservas. Mas eles ainda não encontraram a pegada, o ritmo, a intensidade, o entrosamento, que era maravilhoso se a gente pegar aqueles últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Certo. Ainda não chegaram. Então não é só o Garro. Tá todo mundo tateando um pouco ainda. O Yuri melhorou muito depois que o Memphis chegou, porque o Memphis ocupa espaço, prende zagueiro, preocupa a defesa. Sim. E também sabe jogar trabalhando para o Yuri, né? Assistências, passes importantes e tal. O Garro, obviamente, potencializa os dois, porque ele vê os dois de frente e consegue acioná-los da melhor maneira. E quando o Yuri e o Memphis estão jogando e bem, o Garro tem mais espaço para aquele chute de média distância que para ele é tão importante e para o adversário é tão perigoso. Mas veja, a gente falou sobre isso no Sport Center durante a semana passada. O Memphis enfrenta uma situação contratual de remuneração, né? Que está clara aí, quase que publicamente, desde que ele ameaçou não voltar, né? Voltou, cumpriu seus compromissos e tudo bem, mas colocou isso de maneira pública. O Yuri estava machucado, ficou 2 meses fora. E o Garro, ele tem um problema médico. A questão no joelho dele é algo com o que ele vai ter que lidar pro resto da carreira. Então é um jogador que precisa de uma manutenção. Se você imaginar que dificilmente um jogador de futebol desse nível está 100%, no sentido de ele não sente nenhum incômodo, não faz nenhum trabalho extra para ter condições de jogar ou pós-jogo para se recuperar. Então isso vale para quase todo mundo. O Garro ele está uma etapa à frente disso, ele tem uma situação para... Ou atrás? Eu estou falando em profundidade, né? Mas é verdade, uma etapa atrás disso em relação ao seu melhor estado, né? Isso. Então ele tem mais uma preocupação, que é um joelho que o incomoda. Então, são os 3 jogadores principais, junto com o goleiro do Corinthians, estão em situações que os impedem de alcançar a sua plenitude. A cada jogo o Yuri recupera ritmo, se sente melhor, ele voltou faz pouco tempo. E o Corinthians precisa dele em campo. Hoje, 45, tal. Acho que para ele jogar é importante, mas não pode se correr o risco de não tê-lo na quarta-feira. Então, no momento em que o Corinthians que o Dorival coloca esses jogadores em campo, mesmo que ele diga, acho que ele está absolutamente correto. Uma coisa é o cara jogar 80, 90 minutos. Outra coisa é ele jogar um tempo.
né? É bem diferente. Mas o risco, óbvio, quanto mais tempo em campo, maior o risco. Mas é um risco. Entrou em campo para treinar ou para jogar, existe o risco de alguém se machucar. Então esses 3 jogadores, eles enfrentam situações que têm sido difíceis. E eles são muito importantes para o Corinthians, mas muito mesmo. O Garro, no sentido de abastecer os dois, porque ele, na maioria das vezes, é o cara do passe, é o cara que aciona um ou outro. Mas já finalizou mais, né? Já finalizou mais. Acho que talvez tenha mais confiança, a parte física também pesa. Quero te ouvir sobre esse temazinho. Assim, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o Corinthians já tem 11 titulares. Na minha mente, eu escalo um time titular do Corinthians. Não vejo no elenco, é minha opinião, né? Debate, né? Claro. Um elenco, como eu falei no início, acho que a grande dificuldade do Corinthians, o Dorival acabou de falar, quando ele tem que buscar dentro do elenco substitutos para mesclar o time, a dificuldade vem. O Corinthians, sem o Yuri Alberto, que é muito contestado, cobrado, foi até ridicularizado em um tempo aí atrás, ficou meio capenga, ficou até o próprio Memphis sentiu a ausência do Yuri Alberto. Eles se completam, né? O posicionamento do Yuri Alberto proporciona para o Memphis uma movimentação. As características são diferentes, mas uma completa a outra. E o próprio Garro também. Mas eu acho que esse Hugo, Mateuzinho, para mim é titular, absoluto. Eu não tenho contestação com o Mateuzinho na lateral direita. Sim. André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu, para mim hoje são os titulares. Ranieri, Martínez, Martínez, né? Carrillo e o Garro, com o Memphis e o Roberto. Eu acho que esses 11 do Corinthians é o melhor. Não fica muito atrás. Para mim é o melhor. E assim, eu acho que esses 11 aí, o extra-campo, eu não sei se os caras estão se cuidando, se estão preocupados em outras coisas, mas esses 11 concentrados, eu como um atleta profissional que fui, olhando para esses 11, se esses caras estiverem bem treinados, concentrados naquilo que tem que fazer, juntos com a torcida que tem o Corinthians, esses caras fazem frente a qualquer time aí, até o poderoso Flamengo. Tô falando 11 contra 11. Sim, claro. Tô falando do elenco todo. Tá? Vamos dizer assim, um mata-mata. Vou falar o próximo. E eu falei isso durante a semana passada, antes do Corinthians ganhar do Palmeiras. Não estou falando depois que ganhou, não. Eu acho o trio ofensivo do Corinthians melhor do que o do Palmeiras. Memphis, Yuri Alberto e Garro, eu acho que é melhor do que Facundo Torres, Vitor Roque e Sousa. Eu acho, tecnicamente, qualidade, recursos, gol, criatividade, eu acho esse trio do Corinthians melhor. Não é que o do Palmeiras é ruim, claro, é bom claro. também. Mas assim, se você falar assim, escolhe só um, escolhe um desses dois trios, eu acho que o do Corinthians é melhor. Agora, a hora do jogo, acontece muitas coisas, né? A pressão, onde é o jogo, como está o fora do campo, as crises que o Corinthians atravessa, o problema financeiro. Esse Carrillo, é nítido que ele está com alguma coisa incomodando ele fora do campo. Até o semblante dele, quando ele entra no jogo, você vê que ele não está com alegria, com aquela empolgação. Quando ele faz o gol, ele, sabe, sai aquele peso. Eu não sei se ele está achando que não está jogando bem, que ele pode render mais. Tem isso com o atleta. O cara, assim, se cobra muito. Pelo menos eu era assim, né? Eu sabia quando eu jogava mal. Não precisava o Eugênio Leal me cornetar na bancada. No Mesa Redonda, o André fala assim, pô, Zinho, hoje foi mal. Mas assim, o jogador sabe, né, meus parceiros, meus amigos, a gente aqui na bancada fala o que a gente enxergou no jogo,
os nossos debates é para isso, são opiniões, mas o jogador, ele sabe quando ele não está bem, quando ele não está rendendo, quando ele pode oferecer mais. Me parece que o Carrillo está atravessando esse momento. De repente, esse gol aí traz essa alegria de novo. Não sei se é problema financeiro, se não estão pagando a ele. Teve um problema desse com o Memphis, não foi? Sim. Ah, tá devendo isso. Sim. Pode mexer com o elenco. Tem jogador que sabe separar, vai lá, treina, vai pro jogo e depois cobra, meu pagamento, meu bicho, meu prêmio. Consegue separar e não interferir no dia a dia e principalmente no jogo. Mas tem atleta que não. Eu joguei com vários, que ficava de bico e tal. Eu tinha que falar com o cara, agora é o jogo. Eu sei, eu também tu quero receber também, cara. Mas se a gente não jogar bem, se a gente não ganhar o jogo, a dificuldade vai ser maior pra gente receber. Então, sabe, você tinha que fazer um trabalho, conversar com alguns atletas. Eu não sei se o Corinthians, eu não estou lá no dia a dia, se alguns atletas passam por isso. Mas, volto a dizer, esse time que eu escalei, esses 11, se eles estiverem bem fisicamente, concentrados com o modelo de jogo que o Dorival gosta, que é o 4-4-2, mas na forma de losango, meio campo, o Dorival gosta, e os companheiros aí são estrategistas, são ótimos em táticas, né? Meus companheiros... e sabe do que eu estou falando, desse losango, o Dorival gosta, foi campeão no São Paulo assim. Com o Flamengo também. Eu acho que o Corinthians encara, principalmente no mata-mata, que é decisão, cada jogo é uma decisão. Pontos corridos, você precisa de um elenco, você precisa de uma regularidade, o Corinthians vai sofrer, porque não tem como, com 11 jogadores, jogar todos os campeonatos. Vai precisar do banco, e olhar para o banco. O Tales seria um cara que eu acho que assim, esse garoto pode me oferecer, pode ser aquele 12º, aquele cara da velocidade, mas não tá bem. O Romero também é aquele cara tático que ajuda, mas não tá rendendo também. Então tem ali mais ou menos nos volantes, né? Você tira um ou outro ali, com muita aplicação, você consegue ainda manter um nível. Mas o trio ofensivo, hoje, se esses 3 da frente não jogam, o Corinthians vai sofrer. Então, é trabalhar esses caras, recuperar esses caras, saber dosar para esses caras jogarem, principalmente, né, essa Copa do Brasil aí, que eu acho que é o caminho que o Corinthians pode sonhar com um título. Vamos fazer... finalizando com o Zinho, e também teve as entrevistas dos jogadores, do Garro, do Hugo Souza. Quarta-feira, mano, dar 110%, mano. Se não der na técnica, vai dar na vontade, a gente vai ser classificado. Empate ruim hoje, mas vamos pensar pra quarta-feira. Se passar, vai dar uma moral enorme pra esse elenco. E a gente espera, né, cara, que os caras comecem a voltar a jogar bem. Isso que o Zinho falou, ele não sabe se o Carrillo tem algum problema fora de campo. Alguns torcedores conseguiram fragar ele já em balada, tal, dia de semana. Tem foto dele, inclusive vazada aí. Então acho que o extracampo dele é essa parte aí, cara. Muita festa, muita balada. Eu não sei, naquele jogo contra o São Paulo, teve jogadores que foram pra balada na madrugada de sexta pra sábado. Eu não sei se ele é um desses, mas provavelmente, né? Então, cara, os caras têm que se cuidar, mano. Corinthians, quer ir pra festa, balada vai, mas vai no dia de folga, sei lá, né? Não é assim, cara. E, mano, quarta-feira, Garro, Yuri e Memphis tem que chamar a responsabilidade. Imagina se a gente começa o jogo lá fazendo 1-0 e não pode ficar o jogo todo atrás, cara. Que nem foi o último jogo contra a Porcada fora de casa, foi até na Arena Barueri. Se ficar atrás, lá vai tomar pau, cara. Não adianta você ficar com os 11 lá atrás. E a gente, ainda mais que a gente é um time pesado que não tem um contra-ataque forte. O Memphis é pesado, o Garro ele não tem tanta velocidade, só o Yuri que tem, mas ficar dependendo do Yuri toda hora pra puxar contra-ataque fica difícil. Então vamos, cara, jogar com inteligência, que nem foi o primeiro jogo da final do Paulistão que a gente ganhou lá por 1-0. Por que não fazer um jogo parecido com aquele, né? Claro que agora é o Dorival, né? Naquela época era o Ramon Dias. Mas quarta-feira é eliminar esses caras lá no nosso salão de festa e ter uma semana mais tranquila pro torcedor corintiano, pros jogadores, pra todo mundo dentro do Corinthians. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.